Cada ser guarda em si um universo. Alguns veem tudo certo, outros veem tudo inverso. Uns veem mais de perto, outros são mais dispersos. Eu me afasto, enxergo como um todo e coloco tudo inverso. No mundo tão pesado eu extraí leveza. No mundo tão nefasto eu extraí beleza. Às vezes me arrasto, às vezes tenho destreza. Mas nessa luta o importante é... Calma, escuta o acorde. Yeah. Mas nessa luta o importante é evitar a tristeza. Ok. Todos nós somos um mundo em particular, com pensamentos sóbrios ou sombrios, sempre articular. Ah, enfim. Aí, vagabundo, esse é o início da mudança que eu vou causar no mundo. E vai ser pelo lado de dentro. Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Diego Rodrigues. Diego Rodrigues é produtor musical, digital influencer, professor de canto e teclado, cantor, dono do canal J Roca e o JJ, e também é libertário. JJ, se apresenta aí. Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo aí. É isso que ele disse, e não, quando ele fala de produtor, não é DJ, é produtor. O DJ toca ao vivo, eu gravo. Eu só queria fazer essa para começar, porque eu vi alguns tweets. JJ é o melhor DJ ANCAP. E eu pensei, vou fazer essa piada no início. Para começar quebrando gelo aí, é exatamente isso. Conheci o canal através da entrevista do Gabriel Dante aí, que é um parceiro nosso também, inclusive um salve aí se ele estiver ouvindo. E é isso. Certo. Então, vamos começar aqui. Eu queria que você falasse um pouco, o pessoal que está na entrevista quer saber um pouco sobre a sua vida. Queria que você falasse sobre quem que você era antes de se tornar músico, se você você sempre teve essa ideia de ser produtor musical. Conta um pouco da sua história aí. Bom, beleza então. Sobre a parte do envolvimento musical, eu já andei até dando uma pesquisada sobre isso, porque assim, alguns professores de música têm uma teoria que você tem uma certa idade, que até essa idade você pode se envolver com alguns assuntos de interesse e você vai desenvolver afinidade maior ou menor. Então, no meu caso, eu tive ligação com coisas de som muito cedo, porque o meu avô tocava sanfona e mesmo sem saber ler nem escrever, ele já tocava de ouvido, e eu fui criado basicamente numa casa de pessoal que frequentava a igreja. Então, meio que a música é muito presente. Não que os familiares fossem músicos, mas você ouve som o tempo inteiro. E quando eu fiz por volta de uns 3 para 4 anos, o meu pai ele entrou para a igreja, que ele ainda não era. E a primeira coisa que ele fez foi pegar uma TV que tinha velha aqui em casa e trocar num teclado velho. Foi troca. E aí ele deixou com aquele pensamento de: meu filho vai crescer e tem 2 brinquedos disponíveis para a criança: a TV e esse aqui que eu acho que vai ser melhor, que é o teclado. E basicamente quando você entra para a igreja, ou você vai ser o cara que fala, que é o pessoal que estuda a Bíblia e fala sobre, ou o pessoal que vai fazer o louvor da igreja. E ele colocou na cabeça que eu seria isso. Acabou. Acontece que, por causa disso, brincando com o instrumento e, assim, antes disso já tinha outros brinquedos de música, era teclado, era guitarrinha, sax, essas coisas, tudo que tinha som estava por perto. Então, óbvio que o ouvido ele começa a trabalhar muito cedo. Então, JJ foi doutrinado a ser músico aí. Uma doutrinação. Exatamente. Não vai assistir TV, vai ficar ouvindo som aí. O que acontece é que você desenvolve o ouvido e, de acordo com os anos passando, o que aconteceu foi que eu comecei a ouvir músicas e acertar as notas que estavam acontecendo nessas músicas. Eu ouvi o cara cantando um lá e eu achava esse lá depois de muita tentativa. Até que um cara falou: esse aqui deveria fazer aula de música. Entendeu? Então, basicamente, foi a percepção de alguém que tocava um instrumento que falou: leve esse menino para aula de música. Que aí foi onde eu comecei a aprender teoria, ler partitura, tocar flauta, essas coisas. E aí eu fui passando por um monte de instrumentos, acaba
sendo uma longa história que, tipo, leva dos meus 5 aos 17 anos, com esse envolvimento de música de igreja, tocar com partitura, ouvir coisas, transcrever coisas para partitura. Essa foi a primeira etapa, eu aprendendo a entender o som, né, como funcionava. E a produção foi quando eu comecei a ouvir mesmo as referências que hoje eu tenho, que era aquele cara que alguém falava, olha, esse fulano aqui ele canta, ouve ele porque ele também faz os próprios instrumentais, ele se produz sozinho. E eu comecei a ouvir isso e falar, eu quero fazer isso também, né? Como que faz? Não sabia. Até que eu conheci a mágica do FL Studio. Um salve aí, PMM. PMM que fez você virar. Você começar a produção musical. Basicamente o mesmo processo, né? Porque alguém me deu um CD de um programa de partitura que por acaso tinha um FL Studio 3, inclusive. Ruim, eu Tá não em qual agora? sabia para qual servia, qual era o propósito desse FL Studio, porque ele era demo. São 3, agora tá em 12, eu acho. E aí era para música eletrônica, essa coisa mais toda ligada pro EDM, Psy, disco, essa coisa. Então não tinha muito a ver com música que eu escutava, que era no caso jazz e R&B. E aí eu fui tentando, eu falei, na minha cabeça eu queria fazer com que os timbres do computador ficassem o mais realista possível, né? E aí eu ficava pesquisando na internet, que eu não tinha, era no computador dos outros. E aí nessa eu comecei a tentar, né, buscar tanto a parte de como criar música no computador, como tocar, né? Porque agora eu queria tocar teclado para criar música no computador. E aonde eu fui? No Google. E os materiais era tudo em inglês. E aí eu tive que baixar uma apostila de inglês para estudar inglês, para entender os acordes que o pessoal fazia vindo de inglês. Só que aí eu baixei a apostila e o curso era de inglês para falantes em espanhol. E beleza. Eu peguei uma raiva do espanhol até hoje por causa disso. Eu não sabia falar espanhol e tive que aprender inglês por espanhol. Mas funcionou, né? Então, basicamente, eu fiquei dos meus 5 anos até os 17 anos só experimentando, por hobby, ouvindo o dia inteiro, procurando na internet. Era aquele cara que quer baixar tudo e sobre tudo. Ouvi um cara bom, queria baixar toda a discografia. A apostila de teclado, queria baixar de tudo. E saí puxando, assim. Então foi bem no método autodidata. Por mais que eu tenha tido professores na igreja de partitura e tudo, essa parte da produção em si foi bem autodidata. E, enfim. Hoje eu resolvi mudar, colocar minhas ideias no lugar, não me preocupar com quem vai questionar. Hoje o meu ouvido é caro, quem vai alugar? Hoje eu decidi que vou ser diferente. A normalidade é algo deprimente. Se a vida tem um sentido, tem que ser pra frente. Hoje eu vou desapegar. Hoje a minha história vai recomeçar. Chega um ponto que algo tenho que apagar. Limpar a memória pra mente não travar. E quando foi que você decidiu, olha, agora eu vou começar a produzir minhas próprias músicas? Que aí você tem aí vários projetos aí, você tem o J-Roca, o JJ aí. Quando você falou assim, agora vou começar a produzir as minhas próprias músicas. Boa. O primeiro projeto que eu fiz foi no canal J-Roca, que é o CD Welcome to My World, que é tipo, basicamente uma junção de todas as letras que eu fui escrevendo desde o final de 2016 até o início ali de 2017. Basicamente, eu tinha uma dificuldade muito grande de decorar letras, porque eu fiquei basicamente todo esse tempo de aprendizado ouvindo música instrumental ou coisa em inglês. Numa época que eu ainda não era fluente em inglês, então eu só absorvia a parte melódica e harmônica, tal, a rítmica, timbres. E quando eu decidi que eu queria escrever minha própria coisa mesmo, foi numa fase que eu já tinha começado a me afastar do grupo de convivência da igreja. E aí foi a parte que, por acaso, vai acabar se ligando com o que é hoje o J-Roca libertário, né?
porque o que acontece foi o seguinte, era para ser um EP. Eu ia fazer 4 faixas, e na minha cabeça, o que eu queria criar, basicamente, era uma espécie de universo, vamos dizer assim, onde eu ia escrever letras questionando algumas coisas que não faziam sentido na minha cabeça, porque eu fui instruído pelo meio mais ligado à religiosidade, né? Então entrou aquela coisa do eu não aceito muito os porquê sims das coisas. Eu quero as coisas devem ter um funcionamento, não é possível. E então aí eu comecei a pesquisar algumas palavras-chave e sim, mesmo eu não tendo ligação com o libertarianismo, eu já tinha uma ideia de que a palavra tinha que ser ligada à liberdade, mas por causa daquela coisa de tanto ser ensinado que você conhece a verdade e você fica livre. E eu já tinha um interesse por filosofia, assim, não muito profundamente, mas eu já tinha essa vontade de ir atrás. Então, essa coisa de busca por uma verdade, de saber mais das coisas, foi ali. Eu comecei, eu queria um EP que tivesse isso. Um personagem, um portal, qualquer coisa que me fizesse ter a palavra liberdade como foco. Só que eu pesquisei um monte de coisa sobre liberdade e o máximo que eu consegui foi um Sossas falando sobre liberdade na internet. E no fim do áudio, do vídeo, não tinha liberdade nenhuma. Era uma divagação, era bem palpite mesmo. Eu acho que liberdade é um negócio assim que. E no fim era um negócio inalcançável, era abstrato e, enfim, tô preso de novo. E eu fiquei cansado disso, até que uma hora eu falei com uma amiga minha na internet sobre esse dilema, porque ela sabia criar personagem. E aí eu conversando com ela, sendo uma comunista, usou a palavra personagem libertário. E isso ficou na minha cabeça. E aí eu fui no Google com agora não liberdade, mas libertário na coisa. Aí você já pode adivinhar qual é o vídeo que eu caí, né? Raid pergunta. Raid, raiz. No YouTube tava lá, você é um libertário? E aí eu fui assistir o vídeo. Insta-clique. Exatamente. Não pensou 2 vezes. Sabe aquele Deixa eu ver se eu sou. aquele comercial que o cara aponta pra tela e fala, você é um libertário? Tá procurando respostas e eu balançando a cabeça. Sim. Uhum. Exatamente. E aí o que acontece? Eu comecei a criar essa mentalidade libertária no final ali, tipo, dezembro de 2016 para o início de 2017. Vendo algumas coisas, aí caí no vídeo do Daniel Fraga ali, do Cogos ali, e eu já meio que sabia o que era o Bitcoin por causa do Nerdcast, isso coisa de, sei lá, 2010. 2012 eu já tinha ouvido o que era basicamente o Bitcoin, mas não sabia que isso tinha a ver com cancelar poder do Estado sobre a economia, não era muito profundo o conhecimento. Então, meio que o Red Pill foi muito rápido. Menos de o tempo do vídeo, eu saí do vídeo pensando, caramba, é isso. Eu já não tinha muito ligação com ideologia, nada muito forte, assim, de nenhum lado. Primeiro porque o pessoal da igreja era mais puxado pro conservadorismo, então eu não tive muita influência da coisa muito justiceira social. E eu era meio, tipo, não sabia, eu era isentão, mas a única coisa que eu sabia é que é legal ser anarquista porque ninguém manda em mim. Mas eu não sabia exatamente, sim. Então eu deixava de lado. Quando eu ouvi o Raid, eu falei, tá, então posso escrever um processo que não necessariamente libertário, mas individual. Foi aí que eu comecei o disco. Com algumas letras que eu já tinha soltas, eu juntei elas e fiz a introdução do disco, que é cada ser guarda em si um universo, que é a ideia de, tipo, trazer a pessoa que tá ouvindo o disco olhar para si, tipo, parar para pensar mais como um indivíduo do que pensar no resto. Era bem uma liberdade, tipo, eu tô sozinho numa rua noturna agora, com a luz da lua, andando sozinho e pensando na vida e eu vou descobrir alguma coisa. É só perguntas, só confusão, mas no fim eu quero achar alguma coisa que tenha a ver com liberdade. Basicamente era isso. Esse é o disco, então você vai ver lá que tem alguma coisa muito certa do que eu tô me transformando, né? Que União é uma música muito forte nesse sentido. Aquela que tem um coral Em Minha Mão também é muito forte, que fala sobre
mudança de hábitos, né? No caso, mudança de pensamentos em direção a o que eu quero agora. É tipo, é bem no começo, não é um CD libertário, mas é onde eu tô ali descobrindo que tem uma luz para apontar para algum canto, saca? E esse é o projeto. Freedom is never free. It's never free. It costs more than we should have to give. But I need more than a reason to live. I want some more. I want freedom. Baseado em boatos reais. Não é fácil falar a verdade. E o órgão infectado chama conceito de liberdade. É fácil se declarar livre quando te dão um roteiro pra ler. Difícil é improvisar no trecho que você vai se esquecer. Tô certo disso sim. Eu sei o começo e o fim. No roteiro descrito, seu sorrisinho não dura até o fim. Quem vê pensa que eu me estresso, mas no caso é só opinião. É que a cada palavra que eu meço coopera pra liberdade virar uma ilusão. E aí, e hoje o seu disco tá disponível em quais plataformas? É sempre bom, mano, aparece uma oportunidade, faz o marketing, velho. Exatamente, é boa. O que acontece? Eu tive que repostar esse disco, e agora recentemente voltou ao ar, finalmente, porque eu tive um problema de distribuição, mas tá disponível no Spotify, no iTunes, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud, as principais, na verdade, né? Provavelmente até no Tidal deve estar agora. E aí, digitando J-Rock é fácil, já tá lá. E olha, escutem, mano, muito boas músicas do JJ, muito sensacionais. Já já a gente entra nas músicas libertárias. Certo. Deixa eu pegar aqui a pauta novamente. Qual que é a próxima? Ah, sim. E agora eu queria. Você já começou a falar aí um pouco da sua introdução ao processo libertário, mas eu queria agora saber quando é que você falou que ia fazer músicas libertárias mesmo. Que você fez a do blockchain aí, que você pegou quantas visualizações está atualmente? Agora ela tá provavelmente com 1.400, 1.400 mais ou menos. Isso o quê? Menos de um mês? Cara, não tem, acho que tem uma semana e alguma coisa, mano. Eu postei essa música na terça-feira passada, se eu não me engano. Da segunda de madrugada pra terça. E é assustador, porque, assim, basicamente como eu já tinha o meu trabalho autoral, por assim dizer, que eu escrevia as letras e tudo, tem muito uma coisa que a gente começa a pensar, eu já escrevi algumas coisas, então não vou fazer cover, não vou ficar mais pegando, por mais que seja legal fazer, eu vou tentar escrever mais, aquele autodesafio de produzir mais, né? Só que eu peguei essa música e fiz de zoeira e joguei nos grupos. E quem me encheu muito para fazer a postagem, fazer alguma coisa, foi o John Swanson. Pera, eu queria muito perguntar isso aqui pra você. Eu queria saber como foi sua relação de amizade, que hoje você faz parte Sim. da fraternidade, você é amigo do Fower, é amigo do pessoal da FH. Queria que você falasse um pouco sobre essa história aí, como é que você virou amigo deles, esse tipo de coisa. Beleza. O primeiro contato com algum grupo, assim, foi quando eu fiz inscrição naquele site que o Rafael Lima postou, né? Que era para você se organizar com alguém lá. Ele meio que falou. Eu também fiz. Faz Eu também fiz. E aí o primeiro contato foi com o pessoal que era era um movimento para espalhar as ideias na periferia, movimento Favela Livre. E aí tinha o Caio e o Erques, eles estavam divulgando essa ideia e eu descobri eles no Face, falei um pouco com eles e aí eles me passaram um convite do grupo. Esse foi o primeiro grupo que eu entrei. E a partir desse grupo, do movimento Favela Livre, que começou, os outros caras começaram a postar links de outros grupos, e aí tinha grupo libertário aqui, outro laissez-faire ali, e eu fui entrando, fazendo contatos com o pessoal assim, que estava lá só para debater, trabalhava durante o dia, entrava no grupo só para trocar ideia. Foi ali que eu comecei a pegar os PDFs para ir lendo aos poucos. Eu pego um monte de livro para ler ao mesmo tempo, nunca termino tudo. E aí, nos debates dos grupos, eu tinha já essa ideia de, eu tô entrando num lugar que precisa divulgar coisas,
precisa produzir coisa. E eu tenho essa mente muito pensada já, pensando no futuro, cultura, produzir arte, colocando mesmo o que você acredita, mesmo que seja de uma forma mais referencial, vamos dizer, né, que não seja necessariamente argumento, Hope, Rothbard, ou qualquer coisa assim, mas basicamente colocar o que eu acredito de uma forma poética. Essa é a primeira coisa que eu tinha em mente já. Eu falei, eu tenho que conhecer mais alguém, possivelmente deve fazer isso. Cadê os músicos? Cadê os caras que, sei lá, desenham? Eu já tive essa iniciativa de procurar gente que fazia a mesma coisa. Então eu saí caçando coisa no Face, aí foi por ali que eu descobri o Gabriel, aí descobri o pessoal do Telegram, logo quando começou a acontecer esse banimento indiscriminado do Facebook das páginas que era tudo de direita, ou no caso umas ANCAPs também foram banidas no processo, e aí o pessoal começou a boicotar o Face, julgaram umas páginas pro VK, e outras fizeram grupos no Telegram. E aí eu entrei nessa de grupo de Telegram. Eu fiz o primeiro evento, que foi o Festival Libertário. Quem organizou foi a Misa e o Alex. E lá tava O Dante também foi. O Foi. Dante também foi nesse festival, não Eu foi? conheci ele pessoalmente lá. Ele tocou e foi muito louco. Ele é foda, mano. Ao vivo ele é sensacional. E aí a gente fez amizade ali. Tinha o outro pessoal que tocou lá. O Felipe Portugal tava fazendo os cartoons no dia também. Cogos foi, cantou. Porto foi, cantou. Sim, o Porto cantou. Ele chegou perto de mim, bebo com meio copo de cerveja e falou: eu também quero cantar. E começou a cantar Fear of the Dark. Rimos muito. Diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás! Inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador! Eu não tô pagando mais imposto anymore. Eu não dou pra roubar esse desgosto anymore. Todo lucro vai vir pro meu bolso anidão. Vou fazer mais nota que o Coltrane, yeah. A receita come mais que a draga. Imposto é roubo, Estado é uma praga menor. Procurado mais que o Daniel Fraga. Red Nation, aqui ninguém me flagra anymore. Blockchain, blockchain. I hold back sometimes alone. Today is from tomorrow down. All my profits in control, yeah. Now I'm down with BTC. I'll go hard with lowest fees. Don't turn on me, yeah. E aí, como é que foi a sua interação com o pessoal do FH? Você falou como você conheceu o esse pessoal. FH foi o último grupo que eu interagi, que eu descobri o canal do For e fui direto no Discord, né? Eu entrei, mas não conhecia absolutamente ninguém. Eu fiquei só olhando as coisas. Até que, por acaso, foi uma coincidência meio louca que aconteceu no início do mês passado, que por acaso tem, isso já não é segredo, tem um público aí que falou clãzinho ou falou For, você já começa a ser visto como, sei lá, um tipo de infiltrado, alguma coisa do tipo, né? E aí eu tava no grupo lá, e aconteceu que começaram a debater sobre os caras e falaram do For, falaram no Randall, e aí viraram um assunto. E o administrador do grupo ficou de saco cheio e saiu banindo todo mundo. E eu fui um dos banidos. O pessoal ficou puto, porque não tinha motivo nenhum pra eu ser banido, não tinha... Eu sou um cara que até agora não tem confusão com ninguém. E aí o pessoal encheu o saco, me colocaram de volta. Só que o Randall soube disso e falou: tá, vou te colocar num grupo que ninguém vai te banir se você falar qualquer coisa. Aí ele me colocou no Tabacudos.
que é o grupo que agora você já sabe, conhece e tudo mais, tal, PG, todo mundo. Então, isso aconteceu recentemente, tem pouco mais de um mês isso. E nessa, eu já tinha conhecido outros de outros grupos. Pra quem eu já conhecia ali, o Randall conhecia de outro grupo, o André, né? O, o John Swanson conhecia ele de outros grupos e do Twitter. E assim, uma grande contribuição para esse canal do JJ agora, que tem a blockchain como primeira música, foi porque o John ele chegou, começou a conversar comigo, a gente fez uma amizade muito rápido por causa dos grupos, Twitter, e ele estava divulgando muita coisa, viu que eu estava fazendo música e começou a compartilhar no Twitter. E nessa ele ouviu a blockchain e falou, mano, você tem que postar em algum canto. E eu, mano, eu fiz pra zoeira. Eu tenho uma música lá no canal do J-Rock já. Ele, não, posta isso. E ele ficou muito tempo. Isso é assim, tipo, coisa de 6 meses. Posta lá. Essa música já tava pronta isso todo esse tempo? Já, na verdade, eu só faltava mixar ela propriamente pra soar bem e ficar alto, mas a letra e a ideia, assim, bem bruta já tava gravada. E aí, eu falei, mano, eu tenho um canal secundário que eu tenho uma ideia de ser ANCAP. Eu tenho uma ideia de produzir conteúdo. Não era música ainda. Só que eu tenho o nome do canal em branco. Vou conversar com alguém pra ver o que faz aqui. Aí eu conversei com o For, porque ele tava no grupo, a gente começou a conversar, eu chamei ele no privado pra fazer amizade logo. E aí ele sugeriu, mano, coloca o nome de personagem. Põe JJ, já era. Ou, sei lá, Guitar Dude. Alguma coisa assim. E aí eu fiquei, não, Guitar Dude ia ser muito sacrilégio. Muito zoado. Não, nem sacrilégio pelo nome, mas porque Guitar Dude tô longe de ser, tá ligado? Guitarra é um instrumento bem secundário, assim. E aí eu falei, não, vou colocar DJ, foi a primeira sugestão, é o que vale. E aí eu coloquei, fiz a capa, fiz a montagem no Photoshop, falei, tá, e o que eu posto agora? Tô sem câmera. Vou postar a blockchain, dane-se, vou fazer a capa aqui, pronto. Postei isso e eu nem até agora tô em choque, porque assim, o pessoal descobriu que eu tinha postado no Twitter, divulgaram primeiro que eu. E aí daqui a pouco, quando eu fui ver, no primeiro dia já tinha passado assim de 100 visualizações. Eu falei, é um dia só, um canal com 0 inscritos, o que tá acontecendo? E tipo, em 3 dias a música já tava com mais de 600 views, assim. Que como eu postei a blockchain num dia, eu vi que tava correndo rápido, eu falei, vou produzir outra. Aí eu fiz a paródia do Igu. No outro dia, gravei no mesmo dia e já postei. O do Hope é irrefutável? Isso. Hopa é irrefutável. 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 Aí eu falei, não posso perder tempo, vou procurar alguma coisa pra fazer. Aí teve o debate. Logo depois do debate, aí eu fui atrás. Foi você que escreveu a letra do... Não, eu fui no falei, vamos fazer alguma coisa? Porque o For tinha zoado no grupo. Essa ideia de gravar em espanhol, mano, me rachei escutando aquela música, velho. É que assim, uma coisa que... Você acabou de falar que pegou raiva do espanhol e foi e gravou a música em espanhol. Mas eu fiz um sotaque, tipo, bem ridículo. O que acontece? Eu tô no grupo e sempre que tem uma oportunidade, eu pego, quando eu tô na escola dando aula, eu tô com violão ou com teclado perto de mim, então alguém escreve alguma coisa, eu pego essa coisa que escrevem e faço música. Eu sempre fiz isso.
Então já zoei o bot, já zoei o PG, já zoei o Belly, cantando alguma melodia. Tipo, e aí o que aconteceu? O For escreveu um negócio rimado e eu cantei em cima. E aí no privado eu falei, mano, se você terminar essa rima, que é no caso as primeiras 4 linhas da música do Prove Deus lá, eu falei, se você escrever mais coisas, eu consigo gravar e postar. Aí eu pedi pra ele ter as ideias lá. E aí, tipo, ele foi escrevendo várias. Só que aí, quando ele escreveu as primeiras 4 linhas, eu pensei só em uma coisa: Bela Tchau, que é a melodia. Então foi muito rápido. Tipo, eu vejo a métrica da palavra, eu pensei, mano, com essa métrica aqui dá pra usar essa melodia. Foi muito instantâneo. E aí ele gostou e começou a escrever mais rimas. E aí eu falei, tá, vou fazer instrumental enquanto você escreve as rimas aí. E aí eu fui pro computador e gravei o instrumental. Quando ele mandou a letra, eu fui e gravei o vocal. Foi um negócio muito rápido, que eu nunca vi na minha vida, que eu geralmente demoro Demorou quanto muito. tempo pra fazer? Demorou quanto? Porque foi muito rápido, que demorou. Não, deu nem em 4, 5 dias que já tinha essa música. Deu quanto tempo? Então, assim, o processo do instrumental ele não foi tão demorado porque ele é muito loop. Então eu toquei um tom inteiro e depois eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e subi meio tom e fiz a mesma coisa de novo. Essa parte do instrumental acho que eu levei basicamente uma meia hora, assim, para deixar a ideia bruta pronta. E aí depois quando ele mandou a letra, eu acho que foi mais meia hora para gravar a Esses principal, artistas assim. aí que fica um ano pra lançar uma música, JJ fez o quê? Meia hora ele falou que já arrumou o instrumental, cara. Isso aqui é produtividade. Como foi uma coisa mais fácil. E assim, eu tenho um computador que ele é triste. Assim, o negócio é. Você começa a encher de plugin, começa a encher de instrumento, ele vai começando a dar umas lagadas, assim, né? Mas o processo que demora mais é o pós, porque eu corto o ruído na mão, eu ajusto o volume do vocal, eu mixo direito, isso é um negócio que leva muito tempo, que você vai colocar os volumes no lugar, depois você vai comprimir, vai dar equalização, efeitos, e aí, nossa, mano, essa parte que é divertida de fazer, mas leva tempo, porque você tem que ouvir no fone, tem que ouvir na caixa do computador, ouve no celular, para ver se não tem nada estourando, se não tem nada saltando. Então esse é o processo que, tipo, não é nem por falta de produtividade, você precisa testar. Então aí eu acho que, assim, chutando mais para cima, acho que umas 3 horas ficou pronta. Aí eu fui editar a capa lá, fazer a arte e colocar no Premiere para editar e subir. Ah, entendi. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os projetos que você está desenvolvendo agora. Sobre, no caso, no seu canal, já tem música nova sendo produzida? Você vai lançar um feat aí com o Gabriel? E aí? Então, pro processo do canal J-Rock, eu tô pensando em algumas letras. Assim, bem rascunho, porque eu tô tentando explorar essa possibilidade de escrever mais coisas em inglês, porque o pessoal gostou muito. Tô pensando em até ver se eu consigo traduzir alguma coisa que tem no disco para inglês, para fazer uma versão e soltar. Mas, sim, eu tenho falado com o Slammer e com o Gabriel. A gente só precisa conseguir conciliar horários, porque geralmente sexta-feira é o dia que a gente conseguiria marcar coisas, e eu dou aula o dia inteiro, na sexta e no sábado. Então a gente precisa conseguir um horário que a gente consiga se encontrar no mesmo dia, no mesmo horário, e conversar pessoalmente. Porque pode ser Esse é até o mais que... difícil. Esse é o impossível, de verdade. Aqui eu exatamente. tento fazer entrevista para botar 3 pessoas numa call já é quase impossível. Pergunta pro Belly, é difícil marcar coisa no Discord no mesmo horário. O cara mora Impossível. quilômetros de distância. E aí ele vai chegar e vai falar, você pode colar lá no Discord lá, por favor. Que a gente tem que conversar sobre. Para de zoar o velho que eu tenho que entrevistar ele ainda e aí ele vai ficar putão. Todo mundo que vem aqui zoa ele. Não sei, cara. Pior que o Belly. Comigo o Belly nunca ficou puto. Primeiro que ele falou que agora que eu imitei ele falou, cara, agora que você me imitou, parece que eu tô imitando você me imitando. Foi muito engraçado. Eu achei demais com ele. Aí eu Bom imito ele demais. com ele se racha, porque, tipo, ele fala, eu sou a imitação agora. Como isso é possível, eu não sei.
Agora, uma última pergunta aqui para a gente já embarcar no encerramento. Queria que você falasse assim um pouco sobre as suas esperanças no meio cultural do libertarianismo. Você acha que essa é uma das melhores formas de se mostrar para o pessoal os valores da liberdade e tudo mais? Olha, essa é uma pergunta muito boa, cara, porque assim, é, eu tenho uma visão libertária agora que tem amadurecido, não posso ainda ostentar nada de muitas ideias no sentido mais epistemológico, filosófico, porque é um processo. Porém, eu tenho buscado usar mais das ideias do que só do rótulo. Eu nem gosto de falar, oi, sou um libertário. Eu adotei um red pill que eu tomei esses dias, que é o homem ele não possui as ideias. As ideias possuem um homem. Então você defende as ideias. Eu defendo o libertarianismo e eu prefiro usar voluntarismo como um termo. Você vai ver que mais gente gosta porque é basicamente isso, a ação do indivíduo de forma voluntária para realizar coisas. E o resto a gente está usando o debate, usando a leitura para melhorar isso. Mas é claro, uma das coisas que mais vai pesar muito a respeito da prática que os libertários vão tomar para criar iniciativas é mais na ação, que tipo, muitas das confusões, tanto no debate como até em conversa informal, você vai ver que às vezes se fala uma coisa e o difícil é traduzir isso na ação, né? Então a cultura ela acaba internalizando de uma forma inconsciente, vamos dizer assim, porque é uma coisa que você começa a se acostumar, é o hábito, é uma linguagem, né? Do mesmo jeito que eu digo que eu aprendi a entender os sons, que eu sei que aquele cantor X vai usar aquelas notas X para cantar, aquele cara vai usar o timbre X para produzir. Você internaliza tanto que uma hora que você sentar para fazer, isso fica muito fácil. E eu acho que, musicalmente falando, os argumentos, as ideias influenciam muito. O filme, o vídeo, qualquer coisa que tenha um pouco mais da a literatura em si, ela acaba trazendo aquele senso de isso me inspira, saca? Então, as ideias ela transforma o jeito que você pensa, mas aí a cultura ela pode incentivar as pessoas, inspirar as pessoas a fazerem coisas, né? Porque é aquela coisa, você produz ideias e no sentido de criar músicas, criar livros e distribuir para as pessoas. E depois disso, você começa a juntar pessoas que podem fazer coisas. Você meio que serve de um caça-talento, basicamente. Esse cara é bom com isso, preciso me juntar com ele porque a gente consegue crescer mais. Eu tenho essa mente muito ligada a tanto criar o meu trabalho como indivíduo, mas também ver o que os outros podem contribuir para a gente meio que se ajudar. Por exemplo, nas artes visuais eu já conheci gente que fez alguma coisa e você divulga eles e essa pessoa tem alguma outra ideia sensacional que vai juntar outra pessoa que também gosta da ideia dele e você vai abrindo portas, conectando pessoas. Então, eu acho que a melhor forma é conectar as pessoas nesse sentido. Você tem um motivo, você tem um porquê, e você traz esse porquê para as outras pessoas e elas se sentem de forma voluntária compelidas a contribuir de alguma forma. Acho que a cultura ela vai se disseminando desse jeito, assim, mais naturalmente. E na hora que a gente precisar de uma base, de umas ideias, de dicas, aula, conselho, a gente já tem o pessoal que faz isso com um pouco mais de experiência, um pouco mais de estudo e a gente se junta para aprender. Então, basicamente, é os indivíduos com talentos diferentes se juntando para fazer alguma coisa porque eles têm um motivo e um incentivo, saca? Eu tenho essa esperança de que com esse incentivo as pessoas comecem a pensar, ah, tá, ele faz isso,
eu também faço algo meio assim que pode ser que se eu fizer, vai dar bom, saca? Foi o que eu pensei quando eu vi o Hyde. Foi o que eu pensei quando eu vi outros caras criando no YouTube. Eu falei, eu sei falar algumas coisas, eu sei escrever outras, sei fazer um som, por que não fazer em prol disso? Para que o pessoal que está engajado com isso tenha mais conteúdo, mais coisas, né? E assim, para terminar, a parte que eu comecei a pegar muito foi do entretenimento, tanto que o plano do canal JJ era ser comédia pura, assim. Falei, vou fazer entretenimento porque eu vi que não tem. E aí eu pensei, se o PewDiePie fosse ANCAP, como ia ser? Como ele ia ser? Como seria? Eu fiquei pensando, você bate 2 palmas, sei lá, alguma coisa meio Sosa Review, you Sosa, you lose. E alguma coisa do tipo, assim. Então, a primeira ideia era mais entretenimento. Só que, como eu falei, incentivo. Eu fiz som sério, o pessoal gostou. Fiz um zoando, o pessoal gostou também. E começou a falar, faz, continua fazendo, posta em algum lugar. E aí eu segui isso, acabou que eu atendi uma demanda. Basicamente isso. O pessoal falou, isso aí funciona, faz. E eu fiz. Postei as músicas lá e começou a funcionar. Agora a nova empreitada é isso, tentar produzir as músicas e aparecer com outro conteúdo aí que não foi testado ainda no Ancapistão. Vamos ver. Ter argumentado algo que poderia demonstrar, mas eu fiquei decepcionado. Seu Deus, ele não ia aprovar. Em palavras mais que ambíguas, na sua sustentação moral, com premissas autocontidas, sem uma condição transcendental. E para o Cobos, lá encurralado, diz que fe não se puede questionar. Veja ironia ser refutado pela figura divina a contestar. Sem mais recursos, solear sobrado-lhe dizer que ele foi veio a lhe xingar. Mas quem sabia sua intenção para colocar o erro em exposição. Muito bom, muito bom. Eu falo pra caramba, né? Se deixar, vixe. Não, perfeito aí, eu gostei demais dessa sua última reflexão aí, eu achei muito boa, muito boa. JJ, já queria deixar meus agradecimentos aqui pelo tempo que você disponibilizou aí pra gente. Muito obrigado. Meu, quer fazer um merchanzinho? Se o pessoal quiser te procurar nas redes sociais, procurar você no Spotify, quais os nomes que eles colocam pra te achar? Bom, eu quero terminar agradecendo a você pela iniciativa de me convidar, considerando que, assim, eu comecei agora a fazer umas coisas, estou crescendo ainda nas redes sociais e já é a primeira entrevista, assim, eu fico muito honrado e principalmente ver a resposta não só do teu canal, como de outros canais que têm ajudado a divulgar as coisas e, assim, eu tenho aprendido muito e o que eu puder ajudar, eu vou fazer, vou me conectar com as pessoas. E assim, o que eu tenho de rede social é tudo com o mesmo nome e eu uso somente o Insta, o Twitter e o YouTube agora. No Twitter e no Insta você vai me achar como Jayhokka, Jayhokka, tudo junto. Porque aí eu já misturo tudo ali e eu tô mais ativo no Twitter por causa do pessoal estar mais engajado lá e a gente consegue marcar as pessoas aí que a gente já tem costume de fazer algum debate junto, trabalhar junto, sei lá, tirar onda junto. E o Instagram eu uso mais para postar alguma coisa puramente musical, alguma foto. Então, assim, o pessoal que tem interesse em trocar uma ideia relacionada ao meu canal, alguma coisa assim, vai me achar mais fácil no Twitter. E agora, para finalizar, eu só quero dizer aí pro pessoal ouvir o disco, comentar lá, divulgar para os amigos. É só digitar Jayhokka no YouTube, que vai achar, ou em qualquer plataforma de stream.
E qualquer coisa, me siga lá no Twitter, pode me marcar em alguma coisa, dá um salve no DM que eu vou responder assim que possível. E é isso, cara. Se tiver mais alguma pergunta, dúvida, reclamação, sugestão, tamo aí. Quando é que sai o próximo o disco do JJ, versão ANCAP? Tem que ter uma versão Red Pill mesmo. Eu tô trabalhando nessa ideia aí. Eu tô na parte do conceito, que é basicamente o que eu fiz no outro disco, né? Porque agora aquele cara tinha dúvidas, né? Agora eu já tô no caminho de achar as respostas, né? Agora a gente já sabe o que imposto é roubo. Caraca, pera aí Opa. que agora tem que gravar. Pera aí, tá gravado já, Tá mas gravado. eu vou anotar aí. Ó, aquele cara é o cara que tinha dúvidas. Agora eu sou o cara que já tá perto das respostas. Eita. Nossa! Filósofo. Cadê? Filósofo. Vinícius Botti, vou marcar ele. Essa vai ser a Se você conseguir colocar o áudio dele falando isso, vai ser perfeito, cara. muito bom. Eu achei a lanterna do Mises. 10 que ilumina a escuridão. JJ, obrigado de verdade. De Fico novo. muito agradecido de você ter aparecido aqui. De novo, eu que agradeço, cara. Foi um prazer. E aí, sempre que precisar de alguma coisa, lives ou alguma coisa pra você rachar aí com o pessoal, também porque tem essa parte aí. É, tem a parte de rachar. A parte de parte rachar de é a mais rachar. legal, pô. E eu vou te chamar lá pro mais canal do legal. JJ também. Tá bom. A gente aparece, nós faz uma paródiazinha. Demorou. Então eu vou fazer isso já. Vou começar a deixar marcado.